Bem-vindos, bem-vindas a mais um Alfabetização em Foco e estamos caminhando para o encerramento da Semana das Pipocas Pedagógicas, mas de acordo com os pedidos, talvez a gente tenha que estender e ler outras pipocas na próxima semana também. Pretendo fazer uma leitura ainda amanhã de outra pipoca pedagógica relacionada ao processo de alfabetização. A leitura que eu escolhi para hoje, seguindo essa classe, que nós estamos caminhando aqui, não contei que essas leituras são leituras de pipocas de 2014, não são pipocas atuais. O título de hoje é A Escrita e fala de uma máquina de escrever. Para mim, a máquina de escrever tem um sentido emocional super importante, porque quem já trabalhou comigo, já me viu digitando, viu que parece que eu estou batendo numa máquina de datilografia muito antiga pelo meu dedo pesado digitando como se eu estivesse datilografando. Na verdade, eu nunca fiz curso de datilografia, mas eu amava utilizar a máquina de datilografia quando criança, quando adolescente, e eu ficava horas digitando ali, escrevendo textos e brincando com isso. E a história de hoje me remete à minha infância. A escrita. Foi assim que a escrita chegou na aula, em forma de máquina de escrever. Há tempos havia pedido ao diretor da escola uma máquina de escrever antiga para movimentar a turma, e hoje lembramos da história e a máquina chegou até a turma diretamente de Sedna, porque a professora fala para eles que veio de um outro planeta, que veio de Sedna. Depois do alvoroço, combinei que iria ensinar cada um a mexer, e depois que acostumassem, eles se organizariam, e foi um dia de muita risada. Primeiro porque todos acharam bem parecida com um computador, só que feio. Depois que mexeram, as perguntas. Onde tem jogo aqui? Onde acessa a internet? E essa fita vermelha e preta que mexe toda hora, para quê? Após várias explicações e muitas conversas, quiseram batizá-la de escrita, porque com ela a gente pode escrever. E foram muitas dúvidas. Onde faz parágrafo? Letra maiúscula? Como faz? Letra de mão? Cada descoberta era motivo de alegria e muito barulho. Free Willy escreveu seu nome e resolveu escrever uma frase todinha, coisa que nem tenta no caderno. Após a escrita gritou: robô, fez um barulho aqui e não sai do lugar. Acho que quebrei a escrita. Expliquei que aquele sinal queria dizer que ele tinha chegado ao final da linha. E ouvi de fusca: nossa, nosso caderno bem que podia avisar que a linha acabou, né? Assim a gente saberia até onde ir. Escreveram palavras, textos, ditados, conheceram a máquina, sorriam a cada palavra acertada e lida. Reclamaram da falta de borracha, da dificuldade de ler. Uma coisa é certa, nunca escreveram tanto. Adoraram o tira e põe folha e amanhã disseram que farão igual a novela. Vão fazer uma sala de escritório. Então, no meio desse entusiasmo, a professora traz mais uma dica importante para nós, Como trazer algum elemento novo que estimule a escrita? Por que a escrita ela tem que ser feita somente com lápis e papel? Nós não podemos usar o alfabeto móvel, nós não podemos utilizar o computador, um tablet, uma máquina, aquele papelzinho enrolado com as letras do alfabeto que eles vão colocando o dedinho como se fosse uma máquina enrolando. Usar outras estratégias que estimulem essa escrita, que tragam para eles e despertem essa vontade de escrever. Mas para isso, como todo processo de escrita, ele precisa ser muito bem planejado e elaborado, isso eu venho falando em todos os nossos encontros, e alguns porquês devem ser respondidos, Por que ele vai escrever? Para que ele vai escrever? Para quem ele vai escrever? Então isso dá pistas de que se eu tenho um planejamento bem elaborado, eu tenho que pensar no objetivo dessa escrita, no destinatário desse texto escrito, na forma, o gênero que ele vai escrever. Que gênero é esse? Para que ele escreva bem num determinado gênero, eu tenho que ter lido muitos exemplares com títulos diferentes, com assuntos diferentes deste gênero, para que ele se aproprie dessa estrutura, dessa cara, esse jeitão do texto que nós chamamos de estrutura composicional. O que é estrutura composicional? Se eu colocar aqui rabiscos em 4 linhas, der um espaço, 4 linhas e um espaço, vocês vão falar é uma poesia, mesmo que não esteja escrito nada. Porque tem uma estrutura. A criança ela se apropria dessa estrutura à medida que ela é exposta sobre essa estrutura várias vezes, repetidas vezes, e ela reflete sobre isso. Só a exposição não garante a aprendizagem. É a exposição com a reflexão, com o pensamento, com a discussão, que vai fazer com que ele aprenda.
e que ele conheça muito sobre o assunto. Se ele não tem um bom repertório sobre o gênero, entende bem desse gênero, e não tem um bom repertório sobre o assunto, esse texto geralmente fica um texto muito empobrecido. Porque quando nós não dominamos muito um assunto, nós temos a tendência a escrever poucas frases e nós voltamos no assunto, naquela mesma frase, escrito de uma forma um pouco diferente, porque nos falta repertório. Seria mais ou menos assim: eu desafio vocês a escrever um artigo de opinião sobre energia nuclear. É fácil escrever? Para nós não, para mim não é, porque eu não entendo quase nada de energia nuclear. Então, se você não entende sobre o assunto, você não tem um bom repertório, o seu texto, por melhor que você seja um escritor, conheça e domine o sistema de escrita alfabética, esse texto sairá empobrecido. Não esqueça disso na próxima proposta de repertoriar os alunos antes de pedir uma produção escrita para eles. Bom, amanhã teremos mais uma pipoca pedagógica e eu espero vocês. Beijo!